Vamos ver um exemplo oscilador bidimensional com a hamiltoniana px ao quadrado sobre 2m mais py quadrado sobre 2m mais kx sobre 2x2. Ora, este sistema, então, um oscilador harmônico bidimensional, é imediato verificar que esse sistema é separável. Primeiro, a hamiltoniana é independente do tempo, né? Repare, a equação de Hamilton-Jacobi, independente do tempo, se escreve assim: 1 sobre 2m, derivada de w em relação a x ao quadrado, mais... Vou botar o fator 1 sobre 2m logo aqui. Essa é a equação de Hamilton-Jacobi independente do tempo. É imediato que, se nós escrevermos W como um W1 que só depende de x e alfa, mais W2 que só depende de x e alfa, que esta equação aqui se separa, porque basta substituir na equação para se ver que a equação fica. Essa função aqui só depende de x. W1 é só função de x. Se nós transferirmos esse termo que só depende de y e esse para o segundo membro, nós ficamos no primeiro membro a soma deste termo com esse, que é uma função só de x, essa soma, e do lado de lá uma função só de y. Então cada lado tem que ser igual a uma constante. Em outras palavras, essa soma aqui, ó, tem que ser igual a uma constante αx. E essa soma aqui tem que ser igual a uma constante αy. Onde αx mais αy dá esse α1 aqui. Então nós ficamos com duas equações para W1 e W2, que são 1 sobre 2m mais a outra só trocando x por y e 1 por 2 com... lembrem-se de que α1, quando nós fazemos a separação da variável temporal, no caso em que a hamiltoniana não depende explicitamente do tempo, α1 é exatamente igual ao valor constante da hamiltoniana. Tá? É uma constante que é igual ao valor da hamiltoniana. Então, onde h, que é igual a α1, é igual à soma de αx com αy. Agora, observem. Essa equação aqui, ó, esta equação aqui, é o mesmo que dw1 dx, que é a mesma coisa que derivada parcial do w em relação a x, é o px. Tá? d de s, d de q é p, mas s é w de q menos uma parte que só envolve o tempo. Então o d de w, d de q é p. O d de w, d de qi é o pi. Então esta equação é a mesma coisa que px ao quadrado sobre 2m mais kx sobre 2x2 igual a essa constante positiva αx. E essa equação de baixo, idem, trocando x por y. Agora vamos olhar o que acontece nos respectivos planos de fase. Olhem para esta equação aqui e tentem me dizer que curva no plano de fase x, px, esta equação representa. Uma elipse.
Essa equação aqui, ó, é o mesmo que divida a equação por alfa x. Isso aqui sendo o eixo vertical, né? Essa equação é do tipo x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Então, isto aqui é uma elipse. Idem para o plano de fase YPY. Tanto a coordenada x quanto a coordenada y oscilam periodicamente entre limites bem definidos a uma frequência associada ao movimento no plano de fase xpx. A frequência é dada por raiz de kx sobre m, frequência angular. E para o movimento no plano de fase ypy, há uma frequência que é raiz de ky sobre m. É um movimento de libração nos dois casos. É libração aqui e libração aqui também. Só uma observação é que o fato de o movimento ser periódico, né? A projeção do movimento no plano de fase xpx ser uma curva fechada e, portanto, o movimento da coordenada x ser periódico com essa frequência angular. E, analogamente, o movimento da coordenada y ser periódico com essa frequência angular, isso não significa que necessariamente o oscilador bidimensional descreva um movimento periódico. O movimento só será periódico, o movimento no espaço de fase. Em cada plano de fase, o movimento é periódico. O movimento no espaço de fase será periódico só se a razão entre essas frequências for um número racional. Se a razão entre as frequências for irracional, a órbita jamais se fechará no espaço de fase. Por quê? Veja o seguinte. Suponha que o sistema seja periódico no espaço de fase. Então, a órbita acaba se fechando e depois vai se repetindo no espaço de fase. Se tal for período no espaço de fase, isso quer dizer o seguinte, ó, vejam só. Imagine um movimento no espaço de fase, né? Depois de um certo momento, a órbita se fecha e depois passa a se repetir, periodicamente. Ora, se a órbita se fecha no espaço de fase, ela também tem que se fechar quando projetada em cada plano de fase. Ora, se ela se fecha no plano de fase, é porque este período do movimento no espaço de fase tem que corresponder a um número inteiro de períodos do movimento no plano de fase. Tá? Se ela vai lá e se fecha, pode acontecer de até se fechar, isso aqui ter dado várias voltas no plano de fase. Mas, de qualquer maneira, esse período tal tem que ser igual a um número inteiro de períodos no plano de fase x. E também um número inteiro de períodos aqui. Então, se o movimento é periódico, tem que existir números inteiros, nx e ny, tais que o período seja igual a um número inteiro de períodos do movimento no plano de fase xpx e um número inteiro de períodos no plano de fase ypy. Ora, mas isso aqui implica que a razão tal x sobre tal y é a razão de dois números inteiros.
Isso aqui é o inverso. Mas isso aqui, portanto, é um número racional. Então a órbita só será fechada se a razão entre as frequências for um número racional. Se a razão entre as frequências for irracional, a órbita não se fechará nunca. Ela se fecha quando projetada em cada plano de fase. Mas no espaço de fase não se fecha nunca.